Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês algumas coisas sobre a história da imigração ucraniana para o Brasil e eu fiquei muito tempo explicando sobre a Galícia e tal e como os imigrantes vieram para cá da Galícia. E alguns dias atrás eu recebi mais informações sobre isso. Então eu pensei em compartilhar com vocês algumas coisas. Essas informações eu recebi da minha professora de ucraniano, é, Oleksandra Hertsina. Eu estou fazendo aula de ucraniano com ela aqui num clube ucraniano que tem aqui em Curitiba, chamado Clube Poltava, que entre várias coisas eles oferecem aulas de ucraniano para quem quiser aprender. Agora que tem uma leva de ucranianos vindo para cá por causa da guerra, né? Só que, coincidentemente, essa professora acabou vindo para cá antes da guerra, por outros motivos. Mas, enfim, ela mandou um documento sobre a imigração ucraniana para cá, que era como se fosse uma cartilha de imigração e tem alguns aspectos interessantes. Então, começando do ponto 1, começa: vale a pena vir para o Brasil? Quem não está morrendo de fome em sua terra natal, que não vá para o Brasil, pois lá não é o paraíso. Já na primeira colonização russa, um adendo aqui, fazendo um parênteses, russa, aqui nesse contexto, no idioma original, provavelmente está como Ruska, né? Então, de novo, como os ucranianos não tinham esse termo, um termo ucraniano para usar para se referir, eles muitas vezes usavam o termo Rusin, Ruten, como, como gentílico, né? Ou seja, proveniente da terra de Rus. Esse Russa aqui está no contexto, nesse contexto, de quem vem da terra de Rus. Então, vamos lá. Na primeira colonização russa, em 1895, o governo brasileiro não cumpriu suas promessas e mais de 10 mil russes morreram no Brasil em menos de 2 anos. Ao Brasil, e especificamente ao estado do Paraná, só deve ir quem não tem mais nada a perder aqui. Somente pessoas fortes e saudáveis podem ter esperança de prosperar, pois, especialmente no início, é necessário trabalhar muito duro. Todos os bens, exceto alimentos, são muito caros lá, de 2 a 3 vezes mais caros do que na Galícia. E o que se tem para vender é difícil de vender, pois lá não há compradores. Quem decidir ir para o Brasil deve levar em conta o que se segue. E realmente no documento original estava como "I prepershi ruski kolonizacji". Ponto 2. Quem pode emigrar? Apenas camponeses com menos de 60 anos, que não estejam contaminados com tracoma ou outras doenças contagiosas, que estejam em boas condições mentais, não sejam criminosos, mendigos ou vagabundos. Onde será criada a nova colônia russa no Paraná? Perto da cidade de Prudentópolis, e deverá se chamar Bom Jardim ou Miguel Calmon. E como estava colocado na história do Ivan Passevich, cada família deveria pagar a própria passagem para da Galícia para a Alemanha, até a fronteira, né? Então tá aqui, da aldeia natal até o porto marítimo de Bremen, a viagem é paga com recursos próprios. Além disso, é necessário enviar agora o dinheiro
para o endereço de F. Missler, em Bremen, acrescentando: uma ordem de pagamento internacional para cada adulto 7 coroas e 50 centavos, para crianças de 3 a 12 anos, 3 coroas e 75 centavos, para crianças menores de 3 anos, gratuito. Esse valor cobre alimentação, hospedagem em Bremen, transporte ferroviário até Bremen e o embarque no navio. Todos os demais imigrantes russenses que viajem sob os cuidados da Sociedade Russa de São Rafael, em Lviv, devem pagar não 7 coroas e 50, mas 15 coroas, e em vez de 3,75, 7 coroas e 50. Nossa sociedade conseguiu negociar com a companhia de navegação Norddeutsche Lloyd em Bremen para que não cobrasse 15 coroas, mas 7 coroas e meia dos imigrantes de Missler. Mas a direção da Norddeutsche Lloyd respondeu que não emite passagem de navio gratuitamente, a menos que esses valores sejam pagos. Então, nossa sociedade apelou a F. Missler para reduzir esse valor, e ele diminuiu o preço para os russenses que viajam sob nossos cuidados para metade do valor original. E aqui é interessante ver o ponto 37 do documento. Dão terras no Paraná de graça? Não. Próximo às ferrovias ou aos centros comerciais, dão 25 hectares de terra, cerca de 45 morgos, geralmente mata virgem, onde é preciso cortar árvores grandes, arrancar raízes e só depois preparar a terra. Mais longe dos centros comerciais, os emigrantes podem receber até 50 hectares, pagos em parcelas anuais ao longo de 5 anos. Pai, filho casado e genro podem receber separadamente um lote, chamado chácara. É interessante que eles escreveram chácara tipo S-H-A-K-R-A, chácara, e não chácara, né? Porque é difícil para os brasileiros falarem chácara corretamente e para os ucranianos entenderem. Aí ficou chácara, de 25 hectares cada um, lado a lado, para que todas as terras fiquem juntas. O imigrante também pode obter uma casa nova pronta em seu lote, pagando como puder. Porém, ainda não existem estradas nessa nova colônia. Também, passando mais um ponto, né, disseram que era bom para os imigrantes rutenos ficarem juntos, né, se conservarem reunidos assim compactos numa área só, para que eles pudessem fazer igreja rutena, escola rutena, uma sala de leitura com loja, não entendi esse loja, e assim por diante. Mas isso era muito comum, até uma certa medida, mesmo na Ucrânia lá, né, ou na terra natal deles, na Galícia, né, que eles iam lá e faziam sociedades, né, de estudo, que era chamada, teve uma sociedade famosa chamada de Prosvita, que era lá da terra velha deles, né, que teve alguns integrantes que vieram para cá e incentivavam, né, as pessoas, as crianças a lerem, a escreverem e tal. Então era bem interessante. Daí das promessas do governo do Paraná. O governo do Paraná promete no início fornecer gratuitamente sementes, muda de árvore frutífera e florestal, enxadas, foices, facões e machados. Daí prometiam trabalho 3 dias por semana no começo, né, quando os imigrantes estiverem se instalando ainda, assistência para o cara pagar a terra e tal. Deixa eu ver. O governo ainda promete fornecer em parcelas ferramentas e máquinas necessárias para a agricultura e derrubada da floresta.
Daí, quando o imigrante conseguir pagar a primeira parcela das 3, o governo perdoará as 2 últimas parcelas. Aqui no final, uma marca interessante, né? Resta a dúvida se o governo do Paraná cumprirá todas essas medidas. Sabemos que, na primeira colonização de 1895, não cumpriu. Então, aí prometeram também reembolsar as despesas da viagem marítima. Deixa eu ver. O que mais? Falaram do trabalho pesado. Quem for para lá deve começar imediatamente a trabalhar para não passar fome durante os primeiros 6 meses. As parcelas anuais precisam ser pagas pontualmente, porque caso contrário será cobrado 3% ao ano sobre as parcelas atrasadas. E assim a pessoa cairá rapidamente em dívidas e pobreza. E é interessante também que no começo do documento fala sobre um padre que os ucranianos, quando chegassem aqui, deviam mandar uma carta para esse padre para avisar que eles estariam chegando na colônia já, né? Para arrumar espaço na colônia, para fazer para dividir os terrenos certinhos para os novos colonizadores que iam chegar, né? Que deixa eu ver se tem, tá no começo do documento, que era o padre Markian Skripan. Ó, chegada do Rio de Janeiro e telegrama ao padre Skripan em Prudentópolis. Quando os imigrantes russenses chegarem ao Rio de Janeiro, deve-se enviar ao padre Skripan em Prudentópolis, informando sobre a chegada e pedindo que prepare o necessário na colônia. O texto do telegrama deve ser aproximadamente o seguinte: Padre Marciano Skripan, ou Marquian, né, como era o nome original dele. Prudentópolis. Estão chegando cerca de 100 famílias russenses. Martinovich. Ou quantas famílias forem, né? Esse telegrama deve ser assinado por todos os emigrantes. O envio do telegrama ficará a cargo do líder, o Sr. Osip Martinovich, de Metchichev. Não sei como se pronuncia aqui. Metchichev, alguma coisa assim. Mas enfim, é interessante ver todos esses pormenores, né, que estão no documento. Vou botar aí mais algumas informações para vocês. E eu peço encarecidamente que vocês, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no meu canal, se você não quiser perder alguma postagem que eu vou fazer, se quiser acompanhar. E deixem um like no vídeo, assim, e gerem engajamento, né, para esse vídeo chegar para mais pessoas que vocês achem que gostariam desse conteúdo. Então, é isso. E até o próximo vídeo no canal Divisão Insurgente do Paraná ou Paranisca Powstańska Dywizja. Até mais.